liberta, transforma, sara, cura, leva o homem e a mulher ao céu de luz. Sabemos que João, ele é um dos discípulos, um dos apóstolos do Senhor. E a Bíblia diz que por causa da pregação da palavra, ele é lançado em uma ilha por nome Pátimos, que nós sabemos que trata-se, a saber, acerca de uma prisão. João, ele está preso por pregar a palavra. João, ele está preso por cumprir o ide do Senhor. João, preso na ilha por nome Pátimos, a Bíblia diz que ele começa a contemplar uma grande visão. Toda vez que eu paro para meditar na história de João, parece que eu vejo alguém colocando um ponto final na vida, no ministério deste homem, pois ele está preso em uma prisão de segurança máxima. Ninguém outrora fugiu desta prisão. Parece que eu vejo João chegando àquela prisão e alguém dizendo: João, é aqui que termina a tua história, é aqui que termina o teu ministério, é aqui que termina o teu chamado. Mas a Bíblia diz que neste exato momento o Senhor decide fazer algo mais na vida ministerial do apóstolo João. A palavra do Senhor diz que o Senhor se apresenta a ele, e a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. João, quando ouve esta voz, ele narra dizendo: eu me virei para ver quem falava comigo. E a Bíblia diz que quando ele vira para ver quem falava com ele, ele percebe que quem estava falando com ele tinha os seus olhos como chama de fogo, os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus pés eram como latão reluzente, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a sua vestimenta era uma vestimenta branca. João, quando contempla esta visão, ele narra dizendo: eu caí como morto no chão. Mas o Senhor estendeu a mão a ele e disse: João, não temas, porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Em outras palavras, Cristo está olhando para ele dizendo: fica tranquilo, porque todas as coisas estão debaixo da minha poderosa mão. O Senhor se revela a João e libera uma palavra dizendo: tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouvir, escreve num livro. E João agora vai começar a ter a grande revelação do livro do Apocalipse. E o Senhor começa trazendo uma carta direcionada para cada igreja selecionada por Deus daquela época, as 7 igrejas da Ásia. O que eu acho interessante, que a revelação era direcionada ao anjo da igreja, a revelação era direcionada ao pastor da igreja, a revelação era direcionada ao homem que estava à frente daquela obra. No capítulo de número 2, o Senhor, como as demais igrejas, vai liberar uma palavra para João dizendo: escreve esta carta, João, a igreja de Éfeso. O interessante é que esta igreja aqui era uma das mais ricas daquela época. A igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, era uma cidade bem localizada, era uma cidade portuária, aonde viajantes iam e voltavam, ou seja, era uma cidade que tinha uma potência
potência comercial. Era uma igreja forte, era uma igreja poderosa, era uma igreja bem sucedida. Perceba que o Senhor, Ele vai levando uma palavra para esta igreja. E a primeira palavra que o Senhor libera é: eu tenho na mão as 7 igrejas. A primeira verdade que eu quero que você entenda aqui nesta noite: se a igreja era grande, mas estava na mão de Deus. Se a igreja era pequena, mas estava na mão de Deus. Se a igreja tinha dinheiro, estava na mão de Deus. Se a igreja não tinha condição, permanecia na mão de Deus. O Senhor está olhando para as 7 igrejas e está dizendo: João, escreve e diz que eu sou aquele que tenho na minha mão direita as 7 igrejas na palma da minha mão. Pastor, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: ei, se você me serve de verdade, em espírito e verdade, você está na palma da minha mão. A primeira palavra que ele libera é: eu sou aquele que conserva as 7 igrejas na palma da minha mão. Conheço as tuas obras. O que eu acho interessante aqui, que o Senhor, Ele vai levar esta carta até a igreja. E a primeira verdade que o Senhor libera aqui é: não ter argumento, Fernando. Porque na carta já está escrito: eu conheço as tuas obras. Quem sabe alguém quiser se levantar no meio daquela reunião, quando essa carta foi lida, e dizer: eu sei, eu faço, eu sou uma bênção. O pastor pegava a carta e dizia mais ou menos assim: ei, baixa a bola, porque quem está escrevendo a carta conhece muito bem quem é você. Então ele já chega com a carta dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço você por dentro e por fora. Então a primeira verdade que ele aplica para esta igreja é: eu sei de tudo do que se está passando por aqui dentro. Eu sei de tudo do que está ocorrendo dentro desta igreja. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu labor. Eu conheço a tua perseverança. E que não pode suportar aos homens maus. E que puseste a prova os que se dizem apóstolo e não são coisa nenhuma. O que eu aprendo aqui é que a igreja de Éfeso era uma igreja organizada. A igreja de Éfeso era uma igreja abençoada. A igreja de Éfeso era uma igreja que colocava à prova aqueles que diziam que eram apóstolo e não era coisa nenhuma. Era mais ou menos assim: chegava e dizia: eu sou apóstolo. O pastor da igreja de Éfeso olhava e dizia: você vai ficar em observação. Chegava dizendo: eu sou pregador. O pastor da igreja de Éfeso olhava e dizia: você vai ficar em observação e vai provar se é ou não é alguma coisa. São os frutos no decorrer do dia a dia. Ou seja, não era qualquer um que pregava na igreja de Éfeso. Não era qualquer um que cantava na igreja de Éfeso, porque era uma igreja que observava e colocava à prova aqueles que diziam ser alguma coisa. O Senhor está dizendo aqui: eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu não podes suportar os homens maus que declaram ser apóstolos. Então era uma igreja organizada. Parece que eu vejo, irmão, a igreja de Éfeso. O coral da igreja de Éfeso era uma maravilha. Todo mundo cantando na mesma entonação. Quem sabe os pregadores da igreja de Éfeso eram os melhores, que tinham uma boa eloquência, que tinham uma palavra revelada, obreiros bem centrados. Eram os obreiros da igreja de Éfeso. Era uma igreja abençoadíssima. O Senhor está olhando para esta igreja e está dizendo: eu conheço a tua perseverança. É uma igreja, irmão, que naquela época que estava em meio à perseguição, mas perseverava na presença de Deus, buscava a presença de Deus. Quem está dizendo não é homem, é o Senhor dizendo: eu conheço a tua perseverança. Eu conheço que tu suportaste por causa do meu nome. Era uma igreja que estava sendo perseguida. Era uma igreja que estava sendo apedrejada. Era uma igreja que o inimigo estava se levantando contra ela de uma forma poderosa. Mas o Senhor está dizendo: eu conheço o que você tem suportado pelo
meu nome. Era uma igreja que não negava o nome de Cristo. Era uma igreja que perseverava na presença do Senhor, dizendo que Ele era grande, dizendo que Ele era santo, dizendo que Ele era poderoso, Ele era Rei dos reis, Senhor dos senhores. E não te esmoreceste. Ou seja, era uma igreja que estava a todo vapor. Era uma igreja animada. Era uma igreja para cima. Era uma igreja que tinha um alto astral abençoado. Os irmãos felizes, alegres, adorando ao nome do Senhor. Era uma igreja quase perfeita. Porque não existe igreja perfeita. Existem algumas pessoas por aí procurando uma igreja perfeita. E eu quero dar um conselho para você aqui nessa noite que está procurando uma igreja perfeita. Quando você achar a igreja perfeita, pelo amor de Deus, não entre dentro dela, senão ela deixa de ser perfeita. Porque não existe igreja perfeita. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo, não tem problema. Alguém não ouviu e alguém vai ouvir e vai voltar para casa abençoado para a glória e honra do nome do Senhor. Um pastor de uma igreja tradicional foi para um culto, foi visitar uma igreja e levou 3 obreiros junto com ele. Disse, vamos lá visitar a igreja. E ele, tradicional, não gostava de muito movimento. E quando chegou, irmão, a equipe de louvor adorando o nome do Senhor, já começou com aquele negócio. Olha para o teu irmão, dá uma chacoalhada nele e diz que ele é lindo. O pastor da igreja tradicional olhava para o irmão que estava do lado dele. Daqui a pouco o camarada pegou a oportunidade, irmão, para falar sobre oferta e dízimo na igreja e começou a dizer, tu tens roubado a Deus, porque tu não tens devolvido aquilo que Deus tem te dado. Ele sentado no banco dizendo, eu não sou ladrão. Daqui a pouco, irmão, o pregador começou a pregar. E o pregador abriu a Bíblia no Salmo de número 23 e diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E naquela pregação ele ficava ali rodeando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele, meu Deus do céu. Acabou o culto, saíram para fora. Quando eles saíram para fora, o pastor olhou para os 3 obreiros dele com ironia e disse, mas que culto, hein? Que culto abençoado. O primeiro olhou e disse, pastor, muito obrigado por ter me trago nesse culto. Porque quando aquela equipe de louvor mandava chacoalhar o seu irmão e dizer que ele era lindo, pastor, eu entendi que eu sou lindo para Deus. Deus que me escolheu, Deus que me chamou e Ele me ama do jeito que eu sou. Antes que esse terminasse, olhou para o pastor e disse, pastor, muito obrigado. Tem 6 meses que eu não dou oferta, não dou dízimo, mas quando aquele obreiro disse que eu tenho ser dizimista, ofertante, pastor, a partir de hoje eu vou ser para a glória de Deus. Enquanto este ainda falava, disse, pastor, muito obrigado por ter me trago nesta igreja, mas que pregação, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor Daniel, não entendi, irmão. O culto não é para você. O culto é para Deus. 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 Eu saí da minha casa determinado a prestar o melhor culto para Deus. Porque o culto é para o Senhor dos Exércitos. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele, quando tu achar a igreja perfeita, por favor, não entre nela. Aleluia. Então a igreja de Éfeso era uma igreja quase perfeita. Tinha tudo. Melhor adoração. Crentes que não se corromperam. Só que o Senhor olha, porque o Senhor conhece todas as coisas. Ele diz, eu tenho contra ti. Quem tem não é o homem, é o Senhor. Eu tenho contra ti. Que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor está olhando para aquela igreja de Éfeso, aquela igreja quase perfeita, está dizendo, tem algo que eu sou contra vocês. É porque vocês abandonaram o primeiro amor. Pastor Daniel, o que é o primeiro amor? Irmão, o primeiro amor, você sabe muito bem o que é o primeiro amor.
O primeiro amor é aquele que quando você levanta as mãos e aceita Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, tudo que você quer é estar na igreja. Tu quer estar na oração, tu quer estar na escola bíblica, tu quer estar no ensino da palavra, tu quer estar no culto de libertação, tu quer ir para a vigília, tu quer subir monte, tu quer descer monte, tu quer ir para amanhã com Deus, tu quer ler a palavra, tu quer ser cantor, quer ser pregador, quer ser pastor, quer ser obreiro, tu quer ser tudo. Isso é o primeiro amor. No primeiro amor, irmão, não era qualquer pisão no pé que fazia você desistir de Cristo. No primeiro amor não era qualquer indiretinha que você abandonava a fé. Não. No primeiro amor você ia com lágrima nos olhos, mas dizia: eu vou conseguir, porque maior é aquele que está comigo. E é isso que o Senhor está olhando para esta igreja e está dizendo: vós abandonaste o primeiro amor. No primeiro amor, irmão, a gente quer que tudo aconteça perfeito. No primeiro amor, irmão, se está pintando a igreja, você vem para pintar a igreja também. Se está pintando cadeira, você vem para pintar cadeira também. Você pede para lavar a igreja, é o primeiro amor. No primeiro amor, você convida o vizinho, convida a vizinha, convida o amigo, e o zap rola para tudo que é lado, dizendo: hoje vai ter um culto maravilhoso, poderoso, porque Deus vai falar naquele lugar. No primeiro amor a gente é mais sensível, irmão. Pode ser uma criança pregando que a gente já está chorando, dizendo: Jesus está falando através da boca daquela criança. No primeiro amor a gente é tão sensível que a gente já chega na igreja quebrantado, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, quando você deixou de se quebrantar na presença de Deus, de ser sensível à voz de Deus, é porque você está longe de tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. É por isso que Jesus olhou para Nicodemos e disse: é necessário nascer de novo. Porque Nicodemos é alguém que aprendeu tudo certo. Ele é um doutor da lei. Ele é um conhecedor da Torá, de trás para frente, de frente para trás. Ele é um mestre. Ele é o principal da sinagoga. Mas em algum momento Nicodemos começou a confundir as coisas. Talvez você conheça alguém desse jeito, aleluia, que chega no culto como esse e diz: se eu sentir, eu dou glória. Quem disse, irmão, que tu dá glória quando tu sentir? Não, tu glorifica para sentir. Não é quando eu sentir eu vou dar glória, não. Você chega dando glória para sentir a presença dele. Porque eu entendo à luz da palavra que cada glória que eu dou, a glória sobe e a glória desce. A glória sobe, a glória desce. A glória sobe e a glória de Deus desce para a glória e para a honra do nome do Senhor dos Exércitos. E não espere sentir para tu adorar. Comece a adorar até você sentir. Eu tenho certeza que os nossos cultos serão mais fervorosos se você sair da tua casa dizendo: eu quero sentir Deus, eu quero sentir Deus, eu quero sentir Deus, eu quero sentir Deus. Não estou preocupado quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai dirigir. Eu quero sentir a tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença. Então o Senhor está olhando para essa igreja aqui e está dizendo: a única coisa que eu tenho contra ti é que você abandonou o teu primeiro amor. Ô igreja de Éfeso, tu parou de praticar as obras de antigamente. Que obras, pastor? Quem vai dizer é você mesmo. Quem era você? A não ser que tenha alguém no nosso meio que diz: pastor, aceitei Jesus, mas eu nunca gostei desse negócio de oração. Não, pastor, eu aceitei Jesus, mas eu nunca gostei desse negócio de me envolver muito com as coisas de Deus, não. Não, pastor, aceitei Jesus, eu nunca gostei desse negócio de ler Bíblia. Eu nunca quis cantar, nunca quis adorar, eu nunca quis fazer nada. Aí você não vai ter que nascer de novo, tu vai ter que nascer pela primeira vez ainda. Aleluia, porque quem já nasceu uma vez na presença de Deus sabe que no princípio, tu orava, jejuava, adorava, buscava Deus continuamente para a glória e para a honra do nome do Senhor. É por isso que Deus está olhando para esta igreja e está dizendo: a única coisa que eu tenho contra ti é que você abandonou o seu primeiro amor.
ou o amor fraternal. O Senhor está dando um estalar naquela igreja, dizendo: ei, acorda, desperta a igreja de Éfeso, do que adianta pregar, do que adianta cantar, do que adianta me adorar e abandonar aquilo que você recebeu no princípio da sua caminhada. Versículo 5. Lembra-te. Sabe o que a igreja do século 21 está? Com falta de memória. E o Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui: ei, lembra. Quem era você quando aceitou a Cristo? Deus me arrancou lá das profundezas, irmão. E eu me lembro que eu nunca achei alguém para me confrontar no mundo. Nunca achei. E quando eu aceitei a Jesus, os confrontos eram constantes. E eu me lembro que um dia eu pulei o muro da minha casa, tinha uma construção da casa da minha irmã que ficava no fundo. E lá naquela construção eu comecei a chorar. E dentro daquela construção eu chorava e dizia: Deus, lá fora ninguém me afrontava assim. E agora dentro da tua casa eu tenho que passar por isso. De repente o meu vizinho estava fumando um baseado de maconha do lado, e ele não entendeu, foi nada. Ô, irmão, tu está chorando aí, o que está acontecendo? Eu disse: não, varão, um negócio aí que a gente sente aí dentro da igreja. Porque aqui dentro a gente tem que ser diferente. A gente tem que ser nova criatura. Foi o que foi dito aqui. Eu me lembro que eu só andava com bermuda da Ciclone, calça da Ciclone, 7 brincos na orelha, a mão cheia de anel de prata, cordão de prata. E quando eu aceitei Jesus, peguei aquelas bermudas, valia muito dinheiro, levei no bazar, irmão, troquei tudo por roupa social. Eram umas calças que o defunto era bem maior, umas camisas, irmão, tudo bagunçado. Mas eu entendia que eu queria ser alguém diferente para a glória e para a honra do nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando Jesus marca o encontro com alguém, quando a presença de Deus entra dentro de alguém, eleva calamaia, o Espírito Santo nos constrange. Aleluia. É por isso que Jesus está falando com alguém aqui. Você precisa lembrar. Lembrar o quê, pastor? Da onde você caiu. Perceba que o Senhor que está escrevendo a carta poderia dizer: eu sei aonde tu caiu, eu sei aonde tu falhou, eu sei aonde tu errou, eu sei qual é o teu pecado, eu sei o que você tem praticado. Mas ele disse: lembra. Quem vai lembrar é você. Porque você sabe muito bem aonde você caiu. Você sabe muito bem aonde você começou a colocar a carroça na frente dos bois e as coisas começaram a dar errado. Você sabe muito bem aonde você começou a se perder ministerialmente falando. E o grandão está na casa e está falando ao coração de alguém: chegou o dia, a hora, o momento de você se lembrar. Lembra da onde tu caíste. Não precisa Deus revelar ao pastor qual é o teu erro, qual é o teu pecado, onde tu caiu. Não, você sabe onde foi. Você sabe o que é. A única coisa que ele está te ordenando aqui nesta noite é: lembra aonde tu caíste. Segundo, arrependa-te. Ah, pastor, eu sei, eu caí na área A, na área B, na área C, na área D. É esse o meu pecado. Eu sei onde eu sei onde eu caí, sabe?
A segunda palavra de ordem é arrependimento. Porque o segredo do perdão é no arrependimento. Deus não quer remorso. Judas teve remorso do que ele fez. Pedro teve arrependimento. Saul, no momento de pecado, Saul queria comprar o profeta e dizer: vamos lá diante de todo Israel, para que saiba que tu estás comigo. Davi, no momento de pecado, ele entrou para dentro do quarto, dobrou o joelho e diz: não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então existe uma grande diferença de remorso e arrependimento. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou chamando alguém para o arrependimento. Lembra-te de onde tu caíste. Arrependa-te. Em outras palavras, ele está dizendo: volta pelo mesmo caminho. Caminho do arrependimento. Eu gosto muito da história de Jacó. Porque Jacó engana o papai, engana o irmão e some. E tem gente que pensa que é mais fácil mudar de igreja, é mais fácil mudar de cidade, né? Só que o grandão está na casa e está dizendo: experimenta mudar de vida. O segredo não é mudar de cidade, não é mudar de igreja. Não. O grandão está na casa e está dizendo: o segredo é mudar de vida. Porque Jacó engana o pai, engana o irmão e bate perna. Lá na frente ele entende que ele precisa voltar. Aí sabe o que eu acho lindo, irmão? Quando alguém reconhece que precisa voltar e colocar a casa em ordem. A Bíblia diz que antes que Jacó chegasse na casa de Esaú, o Senhor já marcou o encontro com Jacó e transformou a vida dele para a honra e para a glória do seu santo nome. Deixa eu profetizar, joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está dizendo: se nessa noite você decidir fazer o percurso de volta, eu já começo a mudar a história ao teu favor. Eu já começo a mudar a história ao teu favor. Eu já começo a mudar a história ao teu favor. Me ajuda a pregar, irmão. Se não der para dar glória, grita ai, que Jesus entende do mesmo jeito, viu? Aleluia. Tu vai gritar ai e vai chegar lá glória e aleluia. Lembra-te. Essa falta de memória vai cair por terra, porque tu vai lembrar. O filho pródigo estava lá, caído na beira do caminho. Aí a Bíblia diz que ele se lembrou que na casa do pai tinha abundância de pão. Aí a primeira coisa que ele, porque ele está caído, né? Ele está caído, ele se lembra. Aí ele diz: me levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Olha o caminho de volta, ó. E o caminho de volta, irmão, alguém vai olhar e vai dizer: eu não disse que tu ia quebrar a cara. Alguém vai olhar tu fazendo o caminho de volta e disse: tá vendo, tá voltando envergonhado. Alguém vai olhar e ver você fazendo o caminho de volta e vai querer fazer chacota com o teu nome. Alguém vai olhar, ver você fazendo o caminho de volta e vai fazer piadinha com você. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, não temas, faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta, porque os mesmos que vão apontar e dizer: eu sabia que tu ia voltar envergonhado, vai ter que ver a festa que papai preparou para você. Deixa eu ver se alguém acredita aqui nessa. Ele faz o caminho de volta, mas quando ele chega em casa, o pai olha e diz: prepara um carneiro cevado, aleluia, prepara o churrasco, porque tem festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado para a glória e para a honra do santo nome do Senhor. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: não temas, volta, porque Deus tem coisa grande para fazer. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta a praticar as obras de antigamente. Será que é difícil voltar e praticar as obras de antigamente? Perceba aqui que o Senhor está liberando esta carta para esta igreja e está dando um conselho, que é um conselho direcionado da parte de Deus. Aí ele diz aqui, ó:
Volta e pratica as obras de antigamente. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as obras de antigamente. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Irmão, Deus está no controle de tudo. Foi o que eu disse para o Fernando. Ele é o Deus que abre e é o Deus que fecha. Se Deus abrir, irmão, pode o pastor dizer, não vai chegar até ele não. Pode se levantar, quem quiser se levantar. Costumo dizer que pode se levantar o diabo, o pai do diabo, o filho do diabo, a capetada toda. Se levantar, aleluia, para tentar roubar aquilo que é teu. Mas se Deus abriu, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que possa impedir você receber a sua vitória. Uma vez que Deus abre. Agora, irmão, se Deus fecha, pode subir monte, pode descer monte, pode abrir campanha, pode fechar campanha, pode fazer birra, pode fazer o que tu quiser. Deus fechou e está fechado e ponto final. Então todas as coisas estão no controle de Deus. 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 Vamos lá. Quanto tempo o Márcio ia ter que trabalhar para pagar a escola do filho dele? Não sei nem quanto tempo, não sei nem quanto que ia dar. Aí Jesus entra e dá de graça, dá de graça, dá de graça, dá de graça, dá de graça. Pastor, isso é para quem? Para quem busca, para quem pede, para quem clama, para quem busca estar no centro da sua vontade. Então tudo está no controle. Eu vou buscar a Deus depois. Primeiro é o meu trabalho. Claro que você tem que trabalhar, irmão. Mas tudo é trabalho e eu estou cansado demais para ir para a igreja. Aí Jesus fecha a porta de emprego. Aí o crente quer ir para amanhã com Deus, tarde da bênção, vigília, monte, até Deus abrir. O problema é a ingratidão, que aí quando Deus abre, mas nem volta para agradecer. Porque Deus abre, o camarada pede. Até o inimigo fica meio atribulado quando vê alguém na igreja demais. Eu acho que até ele ajuda. Abrir uma portinha para ver se o cabo, porque aí sabe que ele nunca mais volta na igreja. Então, irmão, pelo amor de Deus, se Deus está te abençoando, olha aqui, ó, Deus está aconselhando uma igreja. A igreja, Deus está falando do pastor, do presbítero, do diácono, de quem limpava a igreja, da irmã, da equipe de louvor. A carta é direcionada para o pastor, mas não era só para o pastor, era para o pastor entregar para a igreja. Então essa carta que era para todo mundo, ele estava dizendo, olha, vocês aí no geral, vocês deixaram de praticar o primeiro amor. Então volta, lembra e começa a praticar. Antes que eu venha sobre ti, removerei o teu candeeiro. Ele está dizendo, antes que eu venha, e tome algo de suma importância de você. Porque tem gente que bota a culpa no filho. Deus me livre, irmão, dizer que meus filhos é empecilho para fazer a obra de Deus, porque eu conheço Deus. Se a gente ficar dizendo, não, o empecilho é o filho, ele tira o filho. Não, empecilho é a mulher que atribular, e tira a mulher, deixa tu sozinho lá. Aí tu vai ver o que é bom para tosse. Então não coloque culpa. Não coloque o teu emprego como empecilho para fazer a obra de Deus. Não coloque os teus filhos como empecilho para fazer a obra de Deus. Não coloque nada. Lembra-te da onde tu cai. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu era porteiro, irmão. Saía 7 horas. Eu já saía do serviço para o culto. A blusa já era toda branca mesmo, só colocava uma gravata preta e já era, é uniforme, né? Já uniforme, camisa branca, gravata preta, pronto. Já ia direto. Nunca coloquei empecilho. Porque às vezes tem alguém que olha e diz, pastor, você fala isso porque você não trabalha. Eu já trabalhei, irmão. E eu saía do trabalho direto. Saía do trabalho direto para o culto, direto para onde eu ia pregar. Só parei de trabalhar porque eu decidi. Não parei de trabalhar, né? Só parei de trabalhar para o homem, eu ainda trabalho. É chapeiro, é vendedor, é Uber. Tem muita profissão aí, que você quiser. Lava o sofá, se alguém estiver precisando. Irmão. Fui para Catalão, nunca tinha feito um hambúrguer.